Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos entender o conceito do Lifelong Learning. Mas antes, nós vamos compreender quais são os caminhos básicos para nós desenvolvermos a nossa carreira profissional e um tipo de profissional, um modelo de profissional que está sendo muito requisitado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, nós vamos ver que esse profissional, ele está diretamente ligado com todos os conceitos do Lifelong Learning, ok? Então, vamos colocar aqui o nosso material de apoio para a nossa conversa sobre esses conceitos, aqui no na nossa aula 2 aqui. Então, vamos aqui e vamos ver, pessoal. Então, olha lá. Veja só, pessoal. Então, entendendo o lifelong learning, o aprendizado contínuo. Nossa carreira profissional, como é que nós podemos desenvolver? Gente, a carreira profissional, basicamente, nós temos esses 3 caminhos. Você pode ter subproduto até desses caminhos, mas geralmente são esses 3. Você vai para o mundo corporativo, quer dizer, você começa como estagiário, depois você é efetivado na empresa, e aí depois vai fazer sua carreira lá, seguindo lá os cargos, as funções da empresa e tal. Você pode seguir sua carreira no setor público, que também é um setor também muito interessante, e você pode também focar sua carreira, e hoje muita gente faz isso, no empreendedorismo. Então a gente vê hoje a pujança, né, do empreendedorismo, o empreendedorismo sendo muito comentado, tratado nas universidades, na mídia como um todo, e a criação das startups, então está tudo isso ligado. E também, muitas vezes a gente observa o quê, pessoal? Até uma combinação desses caminhos. Você quer ver uma combinação desses caminhos? Algo que está acontecendo muito? Vamos supor, a pessoa trabalha numa empresa, como profissional dessa empresa, contratado, mas, em paralelo, ela monta um negócio, ela começa a empreender. Então, eu trabalho na empresa, mas eu também estou empreendendo. Eu tenho um pequeno negócio, às vezes até um embriãozinho de negócio. Mas, muitas vezes, ele já até começa a operar e a dar algum resultado. É aquilo que a gente chama do plano B, né? Quer dizer, então eu tenho a minha função principal, o meu emprego principal, o meu trabalho principal, mas eu também tenho um pequeno negócio lá tocando. Então você vê essas combinações que você encontra hoje. Bem, agora, independente de ser um desses 3 caminhos, e como eu disse, você pode ter subprodutos nesses 3 caminhos, há um tipo de profissional que hoje está sendo muito requisitado. Muito requisitado. Tanto no Brasil, como eu tinha colocado anteriormente, quanto no exterior. E qual é esse profissional, gente? Olha só, é o profissional modelo T. O T-shaped. Ok. O que é esse modelo T, né, pessoal? Ele trabalha, porque é a letra T mesmo, propriamente dito, né? Quer dizer, a haste vertical e a haste horizontal. Quem é esse modelo T, né, gente? Esse modelo T, ele é um novo modelo, nem tão novo assim, tá, pessoal? Que se tornou altamente requisitado no mercado de trabalho. Ele tem habilidades, competências que ajudam a resolver problema de uma forma mais eficiente e mais criativa. Ele consegue trabalhar de uma forma mais multidisciplinar, mas também como especialista. Esse modelo, pessoal, como eu disse para vocês, ele não é tão novo. Esse modelo ele vem lá da década de 90, mais ou menos, e ele nasce lá no Vale do Silício,
onde eles desenharam um modelo de um profissional que seria mais adequado para eles. Vocês sabem que o Vale do Silício é um centro, né, de inovação, de mudança, de startups e tal. E esse termo também, depois ele ganhou espaço na Europa, até em função da década de 90, a gente está vivendo, digamos assim, de uma forma mais intensa, a chamada globalização da economia, e uma série de mudanças que estavam ocorrendo na economia e, por consequência, nos negócios e nas empresas. Muito bem. Agora, esse modelo T, pessoal, vamos ver como é que ele funciona, né? Para que vocês tenham a ideia completa dele. Eu montei aqui esse framework para a gente explicar o que é o modelo T e como é que ele funciona, tá, pessoal? Olha só, então, o que é o modelo T? Ó, T por causa da haste, ó. Tenho aqui a haste horizontal e aqui a haste vertical. O que significa isso no modelo T? A haste vertical significa o quê? Profundidade. Então, eu tenho profundidade em uma área, eu conheço muito bem uma área. Você é engenheiro de produção? Você tem que conhecer bem o quê? A engenharia de produção. Você é um desenvolvedor, trabalha em TI, é um desenvolvedor de software, você precisa conhecer bem toda a parte de desenvolvimento de software, banco de dados, linguagem, toda essa coisa toda. Ok, você trabalha na área de recursos humanos, na seleção, no recrutamento, obviamente você precisa ter profundidade nessa área. Na área de marketing, e assim vai. Então, é a área que eu escolhi, eu tenho que conhecer ela muito bem, eu tenho que ter a profundidade. Contudo, aí que entra o ponto, em função das mudanças e transformações do mundo disruptivo que nós vivemos hoje, só isso não basta. É aí que está o ponto. Só isso não basta. E no passado? No passado, até que você tendo profundidade, a gente conseguia seguir a carreira. Mas hoje já é mais difícil. Então, além da profundidade, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar, pessoal, da abrangência. Quer dizer, eu tenho profundidade numa área, eu conheço muito bem, eu me especializei muito nisso aqui, mas eu também preciso ter a abrangência. Agora, o que significa essa abrangência? Essa abrangência, pessoal, significa que você vai conhecer outras áreas também. Que você vai buscar conhecimento em outras áreas também. Ah, mas você está querendo dizer que eu preciso conhecer tudo? Isso é impossível. Não, não, não. Você não precisa conhecer tudo. Mas você vai começar a fletar com outras áreas que você vai analisar, você que vai definir, que seriam áreas importantes para aperfeiçoar mais ainda a sua profundidade, a sua especialização. Se você conhecesse um pouco de outras áreas, iria ajudar muito no teu trabalho principal, na tua função principal. Então eu vou entender o que de outras áreas? Vai ter um conhecimento geral dela. Vai ter aquilo que eu chamo de pontos vitais. Você vai conhecer pontos vitais de outras áreas. Bem, esse ato de conhecer pontos vitais, como eu falei, depende de cada um. Você que vai definir. Eu coloquei aqui alguns só para dar esse exemplo para vocês, gente. Por exemplo, ó, projetos, área de projetos. Eu precisaria ter uma abrangência a conhecer projetos? Acredito que sim. Hoje, tudo que nós fazemos na empresa é projeto. Vocês devem estar envolvidos em projetos. Talvez você tenha a sua atividade principal e, em paralelo, você está envolvido, às vezes, em 1, 2, 3 times de projeto. Então, conhecer um pouco o projeto. Ah, mas eu tenho que ser um gerente de projeto? Não. Mas você tem que conhecer o quê? Os pontos principais de uma área de projeto. Como estruturar um projeto, como organizar a atividade de um projeto, como montar um cronograma, como fazer uma gestão de risco. Isso. Finanças. Ah, mas eu preciso conhecer finanças. Não, mas eu detesto finanças. Eu não preciso conhecer nada de finanças. Você não vai ser um gerente financeiro, mas você vai conhecer o quê? Os pontos vitais da área de finança. E é tão importante isso, porque tudo na empresa passa por essa questão das finanças. Negociação, mesma coisa. O que nós fazemos mais hoje na empresa, gente? Nós estamos sempre negociando com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os projetos. Conhecer processos.
Enfim, quem define isso é você. Agora, então você está vendo? Eu tenho profundidade e abrangência. Quando eu falo em abrangência, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando o meu repertório de conhecimento. E quanto mais eu aumento o meu repertório de conhecimento, e obviamente eu tenho profundidade em uma determinada área, eu começo a fazer o quê? Eu tenho melhores condições de fazer isso, ó. Conexões. Eu vou fazer conexões daquela área da abrangência com a minha área principal, com a área que eu tenho profundidade. Então, essas conexões, pessoal, ela vai me levar ao quê? Você vai desenvolver mais a flexibilidade e adaptabilidade, com certeza. Estimula muito a criatividade. A criatividade ajuda muito quando nós conseguimos fazer mais conexões de áreas, de setores, de conhecimento. Melhora a qualidade das decisões e escolhas, desenvolve mais o teu pensamento crítico, melhora o processo de identificação de problemas e busca de solução. Então, você está vendo, usando aqui uma metáfora, você tem a capacidade de enxergar, ao mesmo tempo, as árvores e a floresta. As árvores é a tua área, a árvore é a tua área. A floresta, o conhecimento geral de outras áreas que podem ajudar a você desenvolver mais a sua profundidade. E isso, gente, está em um processo intenso do quê? De aprendizado. Então, a gente precisa entender que o aprender é para toda a vida. E eu posso aprender qualquer coisa. Agora, lógico, eu vou aprender coisas que estejam relacionadas com a minha função principal e que vão ajudar eu a desenvolver melhor aquela minha função principal. Então, é saber aprender, né? Saber como aprender e a buscar, a transformar nessas competências principais. Muito bem. Então, pessoal, o Lifelong Learning ele vai trabalhar com essas questões. Ele pode ser considerado como o aprendizado ao longo da vida, né? Se você for fazer a tradução literal, ou chamado aprendizado contínuo. Eu não paro mais de aprender. Não importa em que fase da vida eu me encontro. Não importa se eu já sou formado, mas eu continuo aprendendo. Esse conceito, então, ele ganha realmente força na década de 90, se relaciona com o processo de aprender sempre em todas as situações. Então, eu não aprendo só na escola, eu aprendo também em outras situações. Eu posso aprender lendo um livro, eu posso aprender participando de um seminário, participando de um congresso, eu posso aprender com uma outra pessoa. Né? Então, tudo isso vai me levar ao aprendizado, com viagens. Então, ele busca, o Lifelong Learning, ele busca o quê? O aprendizado do hard e do soft skill. Hard skill e soft skill. Trata da busca constante do aprimoramento de habilidades, mas veja, de forma proativa, quer dizer, eu sou o protagonista. Eu vou buscar o conhecimento, eu vou atrás de tudo isso. E considera que a educação formal, lógico, cursos em faculdade, escolas e por aí vai, universidades, embora muito importante, é uma das partes e não a única de aprendizagem. É aquilo, então você pode aprender de várias formas e de várias maneiras. Então a importância disso, em função da mudança e transformação que nós estamos vivendo, em função de um mercado de trabalho mais competitivo, e nós precisamos também, como profissionais, nós estarmos competitivos, entender que o conhecimento tem data de validade. O que você aprende hoje, talvez amanhã vai mudar radicalmente, porque o mundo é assim. Não adianta querer brigar com o mundo. As mudanças acontecem. Então, por isso que nós temos que estar num processo contínuo de busca de novo conhecimento, porque ele realmente tem data de validade. E aí nós corremos o risco do quê? De ficarmos profissionais obsoletos. E, obviamente, a intensidade de novas competências, né, pessoal? Muito bem. Então, quando você olha para o Lifelong Learning, você não pode deixar de olhar para essa questão desses 4 pilares básicos do Lifelong Learning, que quem apresenta isso é a Unesco. A Unesco, que é uma agência, né, digamos, uma organização
das Nações Unidas, e o que ela faz? Ela lida com as questões ligadas à educação, à ciência, à cultura, né? Aí para o mundo todo. E ela tem um instituto dela de Lifelong Learning, que fica na Alemanha, então ele é muito preocupado com isso. Então eles estabeleceram esses 4 pontos que eles colocam como os 4 pilares do Lifelong Learning, do aprendizado contínuo. O primeiro é aprender a conhecer. Então que nós temos que articular e buscar instrumentos que nos ajudem o quê? A transformar a informação em conhecimento. Nós temos no mundo muita informação. Então nós temos, mas a informação não é conhecimento. Então eu teria que buscar essas informações, ter instrumentos para buscar essas informações, organizar essas informações para que eu consiga transformar elas em conhecimento. E depois do conhecimento, sabedoria. Aprender a fazer é a outra questão que eles colocam. Por quê, pessoal? É parte do seguinte princípio: não adianta nada eu ter um monte de conhecimento, eu buscar conhecimento aqui, ali e tal, mas se eu não aplico. Esse é o ponto do Lifelong Learning, é você buscar o conhecimento, mas depois, se esse conhecimento não é aplicado, ele perde o valor. E ele tem que ser aplicado para quê? Para trazer alguma coisa de bom para as pessoas, trazer alguma coisa positiva para a sociedade. E, obviamente, também gerar esse capital, todo esse capital intelectual, também gerar o capital econômico. Então, é o saber fazer, é o aplicar. Aprendizado é aplicação do conhecimento. Aí você aprendeu. Então, não adianta só ler isso, aquilo, aquilo outro, tal, ser um depósito de conhecimento, se você não aplica. Muito bem. Outra questão que eles colocam também, pessoal, com muita propriedade, a Unesco, é o saber conviver. Veja, parece uma coisa, saber conviver, mas lógico, tem que conviver com as outras pessoas. Sim, mas é aprender, é no sentido de a gente aprender a viver junto. É a cooperação entre os seres humanos, as pessoas, nessas atividades todas, né? É estar junto numa competência onde você consiga, de forma colaborativa, encontrar solução para os problemas complexos que nós temos na humanidade. E esse aprender a conviver, ele parte do pressuposto do quê? Ele parte do pressuposto, pessoal, de várias questõezinhas, mas tem uma que é fundamental, que é a empatia. A empatia, essa capacidade de entender o outro, essa capacidade de perceber o outro, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a empatia ela é fundamental em tudo isso. Em Londres, no ano de 2015, eles inauguraram lá o Museu da Empatia. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet, o Museu da Empatia. Então, é uma entidade que ele faz discussões, vivências, dinâmicas, grupos de estudos e tal, sobre essa questão da empatia como uma das maiores ferramentas para a gente melhorar as coisas no mundo. E tem lá uma vivência que eles fazem que é muito famosa, é muito interessante, que é você andar com o sapato do outro. Então você vai lá, deixa o seu sapato e aleatoriamente você vai pegar o sapato de uma outra pessoa. E esse é um exercício que trabalha muito a questão da empatia, de você vivenciar um pouco a realidade daquela outra pessoa. Então, eles falam muito nisso, essa capacidade da gente trabalhar de forma colaborativa. E se você observar nas empresas hoje, o que elas mais buscam é isso, para criar, para trazer solução, para inovar, da gente trabalhar muito dessa forma colaborativa. Muito bem. E a outra, pessoal? A outra é o aprender a ser. Esse aprender a ser que eles colocam é nesse sentido de nós estarmos constantemente aprendendo no sentido do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da auto-observação.
e a partir daí nós estamos desenvolvendo novas competências que nos ajudam a tornar um ser humano melhor nesse mundo. E isso passa pelo quê? Pelo conhecimento, pelo aprendizado. Se você olhar para a carreira, passa pela questão de você gerenciar a sua própria carreira, identificando, fazendo um autoconhecimento, um exercício de autoconhecimento na sua carreira, identificando os seus pontos positivos e os pontos que você precisa aí melhorar. Então, pessoal, os benefícios disso. O benefício é que você vai ter um estilo de vida no Lifelong Learning baseado no aprendizado contínuo. Você tem a consciência disso, né? Segundo, o desenvolvimento de novas competências, tão importantes no dia de hoje, por tudo que nós já falamos. Ser mais competitivo na sua carreira profissional. Estar melhor preparado para os novos desafios e as oportunidades que vão surgir. E óbvio, gente, tomar o rumo da sua carreira, ser o protagonista da sua carreira profissional, né? Saber desenvolver todas essas questões e você decidir e definir e gerenciar sua própria carreira. Muito bem, pessoal. Então, com isso, com esses conceitos, nós concluímos aqui a videoaula 2, falando um pouco desse conceito do Lifelong Learning e do profissional modelo T e a importância do aprendizado em todo esse processo. Ok? Obrigado e até a próxima videoaula. Até mais.